Fala, queridos, André Kescher com vocês em mais um podcaster. Hoje eu tô com meu amigo aqui, Cristiano Vial, um dos maiores treinadores de Minas Gerais, um cara que é um bebê ainda, hein, no desenvolvimento humano, desde 2017, 4 anos, né? 5 anos, né, Vial, agora você tem de carreira, mas é um cara que em tão pouco tempo construiu uma história brilhante, principalmente no Vale do Jequitinhonha, né? E já montou um instituto, você tem um instituto físico montado lá na sua região e que atende milhares de pessoas. E foi nosso aluno aqui em 2020, entrou para trabalhar conosco, está na nossa equipe de treinadores aqui do Instituto Kescher, da formação, e tem feito realmente um trabalho avassalador em todo o seu estado. Então, nesse bate-papo de hoje, cara, eu quero que você conte para a gente como é que você começou, quais foram as nuances da sua estratégia e o que o Instituto montado deu para você em nível de autoridade e posicionamento na sua região. Fala um pouquinho para nós. Primeiro, agradecer por estar aqui com você, para mim é uma honra, você sabe que você é uma referência para mim, um cara que pegou na minha mão e não soltou mais, né, desde conversando ali no Instagram. E você ia fazer com outro instituto a formação, né, bicho? Fazer com outro instituto. Eu lembro disso. Foi muito engraçada a nossa história, vou falar aqui rapidinho porque faz parte, né, Eu te atendi meia-noite, velho. Eu lembro disso. No dia do seu aniversário. Foi mesmo, 12 de abril, é verdade. 12 de abril, eu te mandei um direct e você respondeu um pouquinho logo depois, eu falei, esse cara é diferente. E aquele carinho, aquele cuidado, né, de todos os sentidos, fez muita diferença no meu dia a dia. E desde então, né, isso foi em 2019, eu acho. Já foi 20. É 19 para 20, 19 para 20, é exato. E desde então eu fui conhecer a fundo verdadeiramente o que é o mercado do desenvolvimento humano. Eu sou fruto do desenvolvimento humano, né? Eu sou um cara que tem transtornos de ansiedades, hoje cuidados e controlados. E eu procurei o desenvolvimento humano porque eu estava em queda livre, realmente no buraco. E aí o desenvolvimento humano me ajudou muito, através de uma das suas alunas hoje, que é a Exane. Me ajudou muito naquele período e eu entrei para o universo do desenvolvimento humano a partir do momento que eu me cuidei ali, mesmo naquele processo. E bati minha cara em muitas portas, né? Sim, é importante falar isso porque o universo é assim, né, André? A gente tem que falar a verdade. Então eu tive muitos mentores que queriam mais dinheiro do que a transformação. Tive muitos mentores que falavam que entregava muito pouco. E aí desde quando que eu te conheci e entendi o método, o business, a transformação, o negócio em si, a minha vida deu um boom. Você falou 4 anos, 5 anos, mas na verdade que eu me considero dentro do mercado, alavancando e entendendo o mercado como um todo nos últimos 3 anos, 2 anos, desde quando eu estou contigo. E o Instituto, ele veio de uma necessidade, né? Se você me perguntar, Cristiano, você acha que o Instituto para você valeu a pena? Eu falaria que sim, porque ele mudou muito a minha autoridade. Eu estou numa cidade chamada Diamantina, uma cidade tradicional. E eu lembro, cara, você falou de Diamantina agora, eu lembro que na sua formação, quando você veio como aluno, teve um debriefing de alguma atividade lá, a gente estava falando sobre negócio, não estou lembrado agora, e eu lembro que você pegou o microfone, você estava à minha esquerda, eu lembro disso como hoje, você estava à minha esquerda, André, tudo que você está falando aí é maravilhoso, mas a minha cidade, acho que tem 37 mil habitantes, então essa estratégia que você está colocando pra gente na minha cidade, cara, não vai funcionar. E eu lembro que eu te dei uma raquetada naquele momento, e eu acho que dali você startou um projeto, né, cara? Sim. É uma coisa que você me ensinou muito bem, transforme primeiro o seu sistema, transforme primeiro a sua região, transforme primeiro as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Não queira ser uma pessoa que você ainda não é. Sim. Né? O universo dos treinamentos, ele causa isso, né? O ego, né? A transformação, o poder. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E quando você me falou isso, eu entendi isso muito bem. Sim. Eu precisava fazer algo naquele entorno, eu precisava fazer algo ali pelos meus, para depois entender a região, depois entender o meu estado. E foi o que foi feito. E nesse processo, para mim foi muito importante entender isso. Eu estudei sobre a região, eu estudei sobre a minha concorrência, eu estudei sobre os efeitos, tudo baseado nas suas dicas ali. E isso fez toda a diferença de eu entender, eu preciso montar o Instituto. E eu tive esse insight dentro do seu Instituto, em Feira de Santana, quando eu fui fazer lá o experiencial. Quando a gente fala em Instituto, só deixar claro para a galera que está assistindo aqui, é um instituto físico, né, cara? Físico, ele tem uma estrutura física, de sala de treinamento, de diretoria, enfim, você tem um custo fixo mensal, né? Ou você tem que vender toda semana. E que tem que ser uma estratégia bem alinhada, né, André? Porque se você entender que você vai querer ter um instituto só pelo status do instituto, não vai funcionar. Exato. Né? No meu caso, eu entendi naquele momento que a estratégia da minha autoridade ia ser maior. E autoridade no sentido de posicionamento, autoridade no sentido da tradição da minha cidade, da região,
toda essa minha perspectiva e realmente foi. O que aconteceu depois disso, cara? Você montou o instituto, né? Mudou muito, assim, o instituto ele alavancou muito os resultados dos alunos, né? A quantidade de aluno recebida, a quantidade de olhar para aquilo com um respeito maior, entendendo a profundidade da transformação que é gerada, a profundidade do olhar daquele negócio, questão das pessoas respeitarem aquele trabalho, né? Porque a gente está no desenvolvimento humano, às vezes a pessoa banaliza que todo mundo joga no mesmo saco de coach, né? Todo mundo joga, né? Banaliza, é coach. Sim. Bom, o desenvolvimento humano é muito maior. Muito mais amplo, né? Muito maior. As terapias todas, que são milhares de terapias, né? Todos os métodos, todos, né? E esse olhar mudou muito, André. Então, no meu caso, fez muito sentido. Eu não trabalho sozinha, eu, minha esposa, Edinal, uma grande treinadora do Instituto Ketcher também. E para nós foi muito importante essa questão. Agora, montar um instituto é você alinhar mais um filho para você olhar. Sim. Uma coisa é você estar focado para os seus treinamentos, o olhar técnico do treinamento, a transformação do treinamento. Sim. A outra coisa é você passar a ter um CNPJ, ter funcionários, ter uma estrutura que você precisa cuidar, ter várias outras coisas, né? E entender a logística, o marketing daquela história, como que isso encaixa dentro disso, e isso embarca tudo isso. Sim. Então esse olhar que você me ajudou muito, né? E você não esconde nada, você entrega tudo. Então você abriu o seu instituto para mim, no sentido, olha, isso tem que ficar atento, isso tem que prestar atenção, isso tudo tem me ajudado muito. Agora, tô caminhando ainda, né, André? Estou caminhando, estou nesse processo de entendimento do CNPJ, de entendimento do Instituto, o que funciona, o que não funciona para a minha região. O que você tem hoje lá, Vial? André, montei o Instituto. Quando eu montei o Instituto, obrigatoriamente tive que criar mais coisas para trazer mais pessoas e manter as pessoas na evolução comigo. O que você tem hoje? Você tem o seu treinamento, né, que é o Change Up, tem o Change Up, que já existia, né? Você deu uma aprimorada nele, mas além dele, você tem mais treinamentos lá hoje, né? Hoje eu atendo individualmente, que para mim faz sentido nesse processo. Você concilia os dois, né? Concilia. Então lá tem a minha sala de terapia, onde eu atendo com a hipnose, atendo com a constelação familiar, eu faço esse atendimento 1 a 1, que para mim é muito bom, porque abre o leque também para os treinamentos. Sim. Hoje lá no Instituto a gente está com a linha corporativa também para as empresas da região. Eu fiz uma pesquisa, uma lista de todas as empresas da região que precisa ter, e a empresa, quando ela vê uma sala montada numa região que não tem isso, uma sala toda bonitinha, com cadeira, mesa, né? Parece simples, André, mas faz posiciona, diferença, né? Faz a diferença. É a base do marketing, né, cara? É o terceiro pilar, né? Posicionamento. Exatamente. É a maneira pela qual você vai ser lembrado. Exatamente. Só que para isso você segmentou, né? Você dividiu o mercado em partes menores, você entendeu Diamantina, o Vale do Jequitinhonha como um todo ali, como é que funciona, perfil do consumidor, identificou as possibilidades e se posicionou, né, cara? Exatamente. Então hoje lá eu tenho um corporativo, tem a Edinalma fazendo um trabalho muito forte de base com as mulheres, né? Ela está começando agora. É um público maravilhoso, né, cara? Que é um método ID, né? Edinalma é essa mulher de identidade, então ela entendeu aqui qual o seu centro de força, trabalha o seu centro de força. Minha vozinha lá no ouvido dela até hoje. Até hoje. Isso faz muita diferença para ela, então a gente está com o método ID e tem o nosso produto, André, que eu ainda acho que vai ser o nosso maior produto, que é o nosso produto de casais, que chama Casal à Prova. Que é muito legal, porque a gente entendeu que o Instituto, onde ele é posicionado no centro da cidade, ao redor tem hotéis. Então a gente quer gerar uma experiência para o casal. Então o casal vai para os hotéis, que é do lado, depois vai para o Instituto, vai pro lado, e a gente vai fazendo essa experiência. Que massa, cara, que massa. Então o Instituto hoje, Cristiano, mas o Instituto hoje está maior do que o Cristiano? Talvez sim. E talvez é o ideal que seja nesse momento. Sacou? Porque vai chegar um momento que aí eu vou me posicionar mais forte e ela vai se posicionar mais forte. Sim. Mas como eu estou pensando na minha região, lembrando naquela nossa início da conversa, né? Cristiano, primeiro ganha a sua região, depois ganha o entorno, depois o estado. Nesse momento, a região vai ter um olhar para o Instituto, e lá dentro do Instituto eu estou me posicionando cada vez mais. E você forte. percebeu assim, cara, depois que você montou o Instituto, que você começou a investir em marketing, que você começou a entregar mais turmas, você percebeu que o estado, pessoas de outras regiões em si, de Minas Gerais, começaram a se conectar, a procurar, você já está nesse movimento lá, você tem sentido isso? Sim, sim. O que eu posso te dizer, assim, com clareza, que na minha região, Vale do Jequitinhonha, o nosso instituto é referência já, em tão pouco tempo. Sim. Primeiro por causa que realmente ficou um lugar muito... Eu costumo dizer que lá
Eu olhei para o Instituto Cast e realizei meu sonho no Instituto Razão do Ser. Sim. Você sabe disso. Modelou, né? Modelei. Pegou o que funcionava, o que não funcionava e foi trazendo para a sua realidade. E assim, a gente recebe telefonema de pessoas querendo levar franquias para lá, né, com esse olhar. Porque Minas Gerais, André, fala que o mineiro é come quieto, né? Então o mineiro, ele tem um olhar para o desenvolvimento humano meio assim, será que isso funciona? Será que isso não funciona? Então por isso que o Instituto foi importante nesse processo. Sim. E aí outras, vamos dizer, franquias ou outros institutos que não estão instalados na região, já estão nos procurando para ser franqueados, né, na situação, mas lá não tem jeito, lá é Legião e sempre vai ser, né? A gente tem um DNA da Legião. Então você foi obrigado, deixa eu ver se eu entendi, você foi obrigado, você tinha um change-up e o change-up experience, né, que você entrega acho que uma vez por ano, né? Sim. Então você tem um change-up e através do change-up, com a montagem do Instituto, a implantação do Instituto Razão do Ser, você foi obrigado, né, tecnicamente, né, foi chamado a trazer mais produtos de transformação para o seu cliente. Hoje você tem de casais, tem o método ID, e você atende, né, como hipnoterapeuta e terapeuta lá, além do change-up. E o corporativo. E os corporativos, né, que massa. Experienciais. Que massa. E estou lançando agora a primeira turma do Change-Up Master. Master, né? Que é um avante, né, para o Change-Up. Que, sim, já está todo preparado. Que massa, cara. Todo esquematizado. Agora, André, é muito importante falar que mais do que isso, tudo, esse olhar de instituto, é legal você chegar no lugar, é legal você entender o lugar, mas a congruência, a consistência e o respeito pelo aluno faz muita diferença. Muito. É a base, isso eu né? aprendi aqui, cara. É a base. É base para o sucesso. Não tem para onde correr, cara. Não tem para onde correr. Quando você respeita o aluno, que não é diferencial, né? É uma obrigação. Se torna diferencial porque ninguém faz. Então, quando ninguém faz, quando um que é correto faz, se torna diferencial. Tudo isso vai atraindo mais pessoas, né? E quando você monta uma estrutura física, aconteceu comigo isso. Quando eu montei a minha estrutura física em 2016, cara, a coisa explodiu, assim, né? O meu instituto físico tem 6 anos, é muito pouco tempo. Mas uma carreira de 14 anos. Então, assim, eu fazia muito em hotéis e foi muito bom. Mas na hora que eu coloquei o instituto, isso trouxe pertencimento. Até hoje, eu fiz um lançamento semana passada, tinha uma aluna minha que foi lá só para tomar um café e ficou para ver a aula toda da noite. Então isso acontece muito e é maravilhoso. Então para você que está assistindo esse podcaster aqui com o Cristiano Vial, coloca no seu radar, né? Vai chegar o momento certo de você implantar o seu instituto, né? Eu acho que um bom treinador é aquele que ganha uma rodagem, né, Vial? Ganha a sua rodagem, que entrega treinamentos e percebe e tem o time certo de entregar e montar realmente a estrutura que dê para o aluno essa perspectiva de afunilar, de aprofundar no seu desenvolvimento pessoal, né, cara? É importante só frisar, André, que eu fiz 10 change-up antes de te conhecer. Olha só, hein? 10. Apanhei muito, só que como tinha muito coração na história, muita boa vontade, eu acertei muito nesse processo. Graças a Deus. Muitas das coisas que você falava, tecnicamente falava, cara, fazia isso sem saber. Né? Sim. E o Instituto não vem para... Ele vem para coroar uma estratégia de algo que já estava funcionando. Sim, perfeito. Por que eu estou falando isso? Às vezes o treinador acha que ele montar o Instituto já vai fazer o treinamento dele funcionar, e na verdade não é, né? E é um elemento a mais. E eu vejo você sempre falando isso, gira o treinamento, gira, respeita quem está ali do seu lado, entenda o processo. Então, só para deixar isso claro, né? No meu caso, foi essa a história. E no meu caso, da minha esposa, da Edinalma, foi esse o processo. Só para deixar claro para a Legião. Né? O Instituto, ele é um elemento a mais, é um elemento importante que tem que ser colocado na hora certa. Né? Inclusive, tem tanto que ser colocado na hora certa que se você colocar na hora errada, você pode fazer isso. Então o time do investimento do Instituto é algo também muito importante. É isso que te ensina muito aqui também na formação de treinadores. Estou aqui em São Paulo, inclusive, com o Cristiano. A gente vai começar uma turma hoje à noite. E eu vou falar muito sobre isso, né? A hora certa de você implantar o seu Instituto, de você realmente trazer a estrutura física para você alavancar a sua carreira, tá bom? Se você gostou desse bate-papo aqui com o Vial, comenta para mim aqui embaixo, dê seu like e faça o mais importante, tá? Pegue o link desse bate-papo e propaga ele para o máximo possível de pessoas que você acha que podem e querem ser treinadores, para que eles não cometam esse erro, ou erros, né, mais infantis até muitas vezes, né, de posicionamento ao longo da jornada, tá bom? Espero que tenha gostado, vem com a gente.